Então, nós vamos falar, como eu disse, sobre autoconfiança. Mas aí, para iniciar, para falar sobre a autoconfiança, alguma vez já aconteceu de você querer muito fazer uma entrevista de emprego, de você querer uma promoção no trabalho, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo assim, falar em público, a gente falou sobre isso na última live, né? Mas você não tem autoconfiança, você não confia no seu potencial para fazer aquilo. Você não conseguir travar. Sabe quando você trava, você tá diante de algo que você quer muito, mas você trava porque não tem essa confiança no seu potencial, confiança no que você pode fazer, e acaba travando, acaba perdendo oportunidades, acaba deixando de realizar algumas coisas. E acontece também muito, além de você deixar de realizar, você acaba se conformando em não realizar. Você acaba se conformando em não ser aquela pessoa que é bem-sucedida, aquela pessoa que tem um relacionamento, vamos dizer, saudável, certo? Por quê? Porque você já se acostumou a não fazer aquilo, você já se acostumou com o relacionamento disfuncional, você já se acostumou a não ser promovido no trabalho, a não ter uma vida financeira boa. Por quê? Porque você não confia no seu potencial. Perder oportunidades de não conseguir fazer essas coisas e também de se acostumar com isso, pelo medo. Acontece pelo medo. Eu vou falar sobre a autoconfiança, mas eu quero trazer aqui muito forte as crenças. Lembra, teve uma vez que eu coloquei lá no meu feed uma postagem sobre as vozes, aquelas vozes que ficam permeando os nossos pensamentos, aquelas vozes: você não é capaz, você não vai conseguir, você não é tão bom assim, você é novo demais, você é velho demais, você é pobre demais, você é rico demais, enfim. As vozes que impedem você de realizar aquilo que você quer. E o pior, nós muitas vezes damos ouvido a essas vozes. A Leopoldina colocou assim: sempre aconteceu comigo, nunca apresentei trabalho de escola porque sempre tive vergonha. Tenho até hoje. Achava que o pessoal ia ficar tudo me olhando e rindo de mim. Isso mesmo. Acontece dessa forma mesmo, assim, é esse medo que a gente tem de se mostrar, mas na verdade esse medo vem de onde? Do medo de ser julgado, do medo de como as pessoas vão ver aquilo, se as pessoas vão julgar, se as pessoas vão dizer que eu estou fazendo certo, que eu estou fazendo errado, se as pessoas vão dizer que eu sou bom o suficiente naquilo, ou também o medo que as pessoas identifiquem na gente aqueles defeitos físicos. Porque a gente sempre tem alguma coisa aí que a gente quer esconder, né? A gente tem uma mancha, um olho menor que o outro, uma sobrancelha menor que a outra, acontece. E a gente quer esconder isso, a gente acha que é um defeito enorme e acaba que a gente trava em várias situações com medo, porque em algum momento da vida esse defeito ele foi supervalorizado. Num bullying, por exemplo, né? Então esse defeito ele foi super valorizado, então a gente acaba não querendo se expor ou não querendo namorar com medo que esse defeito seja revelado. Mas, gente, vou contar um segredo aqui pra vocês, já de imediato. Já vou dar uma dica aqui muito forte, então presta muita atenção. Esse medo, esse defeito que você tem medo que ele apareça, geralmente as pessoas não estão nem observando. Esse defeito, quem está valorizando muito é você. As pessoas não estão observando, não estão olhando, não estão dando ênfase a esse defeito. Eu vi uma frase esses dias que dizia assim, que você sempre cobra mais do que a audiência, você sempre cobra mais do que o outro. Então, às vezes, a gente fica se cobrando muito de ser perfeito demais, que tem até uma pergunta no final que eu vou falar sobre isso. A gente fica se cobrando de ser perfeito demais, mas na verdade é a gente que está cobrando essa perfeição. O outro não está nem avaliando isso, o outro não está nem observando isso, mas a gente fica cobrando uma perfeição, muitas vezes, para esconder um defeito. Às vezes o defeito ele machuca tanto que eu prefiro esconder, com medo que o outro veja, com medo que o outro julgue, e acabo não fazendo coisas que eu gostaria. Acabo não fazendo coisas que seriam importantes para mim, porque eu tenho esse medo que esse defeito apareça.
falei bastante sobre defeito, né? Sobre essa questão de perder oportunidades, a questão também de perder oportunidades em relacionamentos. Mas eu quero falar um pouquinho de como isso surge. Por que eu fico agindo dessa forma? De onde vem isso? Eita, Fernanda, realmente eu sei que eu ajo dessa forma, eu sei que eu me cobro demais, ou eu sei que eu faço tudo de qualquer jeito porque eu acho que não vai dar certo mesmo, mas eu não sei de onde isso vem. Eu quero falar um pouco de como a nossa autoimagem ela é formada. Vamos dizer que nós somos um álbum de fotografia, tá certo? E ao longo da vida nós vamos recebendo algumas fotos para colocar nesse álbum. E quando nós vamos colocando essas fotos no álbum, nós vamos formando o álbum da nossa vida, tá certo? Vamos usar essa metáfora. Com os reflexos que nós vamos recebendo das outras pessoas. Muitas vezes, esses reflexos, eles vêm de quem? Na maioria das vezes, dos nossos cuidadores. Mas, Fernanda, como assim cuidadores? Seriam os pais? Podem ser os pais, tem pessoas que foram criadas com uma tia, com uma avó. Então, esses cuidadores, essas pessoas que estão mais próximas a gente, quando a gente é criança, na nossa adolescência, eles vão soltando alguns reflexos. E esses reflexos, eles vão ficando no nosso álbum de fotografia e a gente vai levando ao longo da vida esses reflexos. Então, esses reflexos também são situações. Vamos dizer, eu já ouvi situações assim. A criança foi tentar ajudar a mãe a fazer alguma coisa na cozinha, a lavar os pratos. E aí a mãe vai lá e pega o prato. Não, deixa pra lá que você não sabe fazer isso não. Você não sabe fazer direito. A mãe ali sem perceber acabou fazendo aquilo para agilizar o processo, para que aquilo não demorasse mais. Mas sem perceber, lançou um reflexo na vida daquela criança, daquela pessoa. E a pessoa, ela grava isso. Ela vai lá e coloca lá no álbum de fotografias dela aquele reflexo de que ela não pode fazer aquilo, que ela não é boa nem para lavar prato. Olha só. Aparentemente você pode dizer assim, nossa, mas que besteira, uma coisa tão simples. Mas são coisas simples que vão ficando na nossa mente, que vão ficando lá no nosso interior. Essa pessoa, ela vai colocando lá no fundo do coração dela, vai colocando lá na mente dela, pra gente ser mais técnico também, né? Vai colocando lá na mente dela esses reflexos e ela vai aprendendo como se defender disso. Ela vai aprendendo, vai formando crenças na vida dela de que isso é uma verdade absoluta. Um menino que vai tentar consertar, vai tentar pintar a parede. O pai tá lá pintando a parede e o menino vai lá tentar pintar a parede também. Pai, me dê aqui um pincel. E o pai puxa o pincel da mão dele. Você não pode, você não sabe. Deixa que isso é coisa de gente grande. Olha só. E aí o que é que acontece com aquele menino? Ele vai crescendo e isso vai ficando muito forte na vida daquela criança. Porque com certeza, se o pai teve uma atitude como aquela, em outros momentos ele também teve. Ah, Fernanda, isso só acontece então com os pais? Não, acontece lá quando a criança está lendo, ou o adolescente também está lendo na escola, a professora pede para que ele leia alguma coisa, e aí o adolescente começa a ler, começa a gaguejar, começa a errar. Normal, gente, todo mundo erra, não é verdade? Mas o adolescente começa a gaguejar e a professora diz, pare, pode parar, não precisa mais continuar, outra pessoa continua. Nossa, imagina a ansiedade daquela pessoa na hora, né? Ansiedade de, eu não consigo ler, eu não posso ler. Eu falei na última live, eu falei que uma vez eu fui ler uma leitura na missa e eu errei uma palavra. Todo mundo erra, besteira, você errar uma palavra. E no outro dia, uma menina na escola disse assim, ela errou uma palavra. E todo mundo começou a rir de mim. Então, depois disso, eu comecei a ter vergonha de me apresentar, a ter vergonha de ler em público, a ter vergonha de falar, enfim. Então, assim, uma coisa que eu digo besteira, porque às vezes a gente diz, mas uma coisa tão simples. Mas são coisas simples que vão ficando na nossa memória, que vão ficando no nosso álbum. São os reflexos que vão ficando no nosso álbum. E ao longo da vida, o que é que vai acontecer? Então, isso vai ficando forte ao longo da vida da gente, certo? E as vozes, elas vão aparecendo. Mas o interessante é que essas vozes, elas aparecem de forma muito sutil.
Você tá lá querendo fazer alguma coisa que você gosta. Eu gosto muito de usar o exemplo do ambiente de trabalho, certo? Então aparece uma promoção lá no teu ambiente de trabalho e todo mundo pode se inscrever. As pessoas da empresa podem se inscrever. E aí você diz assim, não quero. Não quero porque eu sei que eu não sou tão bom, porque fulaninho é melhor que eu. Gente, aí uma coisa também que eu já vou abrir um parêntese aqui. Quando a gente manda assim aquela certeza pro nosso cérebro, né? Quando a gente intitula que não dá certo, fulaninho é melhor que eu. De fato, fulaninho vai ser melhor que você, tá? Eu sinto lhe dizer que se você acredita que outra pessoa é melhor que você, se você endeusa essa pessoa e se você se compara com ela, se colocando como menor, de fato ela vai ser, porque você vai se comportar como inferior. Essas vozes, elas aparecem de forma muito sutil, certo? Você tá, como eu ia falando da promoção, aparece a promoção e você diz que não pode, por quê? Porque vem aquela vozinha na cabeça, você não pode, você não é capaz. Mas muitas vezes a pessoa escuta tanto essa voz, ela faz parte de uma forma tão natural da nossa vida, que acaba que a pessoa nem percebe de onde é que aquilo está vindo, o que é que está acontecendo e vai simplesmente agindo conforme a maré, né? Vai simplesmente agindo conforme a voz está intitulando, conforme a voz está dizendo. Então, se a voz está dizendo que eu não sou bom, de fato eu vou me comportar como não sendo bom, né? Eu vou cumprir as ações que aquela voz está me dizendo. Não tem nada a ver com alucinação, né? Mas é isso, essas vozes, esses reflexos da infância, eles têm um poder destrutivo na nossa autoconfiança. Eles vão destruindo, de fato, aquilo que o que a gente vai construindo ao longo da vida, essas vozes, elas vão destruindo. Por quê? Porque nós vamos colocando holofote naquilo. Nós vamos colocando holofote naquelas vozes de que eu não sou bom, que eu não sou capaz, que o outro é melhor que eu não sirvo para isso, que eu não sirvo para nada, que eu não sei fazer nada direito, que eu sou desajustado e por aí vai. E por aí nós vamos formando as nossas crenças. Acontece também de duas formas. Ou eu deixo pra lá, eu faço de qualquer jeito, porque eu sei que não vai dar certo mesmo, então pra que eu vou fazer uma coisa boa se eu sei que aquilo não vai dar certo? Então ou eu faço de qualquer jeito, ou eu me cobro demais. Então eu cobro uma perfeição exagerada, eu cobro uma perfeição que eu sei que eu não vou alcançar. Por quê? Aí eu acabo não conseguindo e automaticamente eu não cumpro aquela atividade, eu não faço aquilo, eu não recebo aquele mérito, então aquilo confirma a crença de que eu não sou capaz. Ou do outro lado, se eu faço de qualquer jeito, eu deixo a desejar naquilo que eu faço, automaticamente as pessoas me criticam, automaticamente eu não consigo alcançar aquilo que eu quero, automaticamente eu confirmo aquela voz, aquela crença disfuncional que diz que eu não sou bom, que eu não sou capaz. Como superar isso? Sem fazer terapia. Eu não faço. Para quem não faz, como é que acontece? Como isso pode ser superado? Como é que a gente pode resolver isso? Antes, o parênteses da terapia. A terapia é importante por quê? Porque muitas vezes essas vozes, como eu disse, elas aparecem de forma sutil. Eu não percebo o que elas estão me dizendo. Eu não percebo onde foi na minha infância que aquilo apareceu, onde foi na minha adolescência, o que foi que aconteceu para que eu agisse dessa forma. Então a terapia, ela vai me ajudar a ver esse eu que eu não estou conseguindo enxergar, certo? Muitas vezes só o ato de falar me faz perceber um eu que eu não consigo enxergar. Então a terapia, além dela ajudar a perceber isso, ela vai ajudar a diminuir a valência, perder a valência dessas crenças disfuncionais e aumentar a valência das crenças funcionais. Das crenças que dizem que você merece, que você é capaz, que é possível sim. Fernanda, eu tenho um receio bobo, que é tirar fotos perto dos outros. Não me sinto bonita e é como se eu tivesse receio de outros que estão vendo. É como eu estava falando, o medo do julgamento, né? O medo do que as pessoas vão falar sobre mim, que tudo está ligado a essa autoconfiança. Então, voltando à pergunta, mas como fazer isso sem terapia? O que é que eu devo fazer? O que é que eu posso fazer? Primeiro, você vai tentar ao máximo descobrir o que é que essas vozes estão falando para você.
quando você estiver realizando algo que você quer, quando você estiver de frente de algo que você quer muito fazer e você se vê querendo dizer não, ou você coloca um monte de coisa, eu tenho que fazer assim, tenho que fazer perfeito, eu tenho que alcançar a maravilha toda para fazer aquilo, ou eu vou fazer de qualquer jeito porque eu sei que não vai dar certo. Identificar quais são esses pensamentos. O que é que esse pensamento ele está dizendo para você? Está dizendo que você não é bom? Está dizendo que você não é capaz? O que é que o pensamento está dizendo para você? Tá? Então, identificou, porque esse pensamento que está aqui, ele vai influenciar diretamente a nossa emoção. Por consequência, a nossa emoção vai direcionar também nosso comportamento, certo? E aí vai confirmar o pensamento. Então, assim, identificou aquele pensamento, identificou o que é que aquele pensamento está te falando, identificou o que é que aquela crença está dizendo para você, então você vai substituir o pensamento. E quando eu falo em substituir, gosto muito de dizer que a terapia, a psicologia, essa questão de substituir pensamento, não é simplesmente a gente usar uma coisa que não existe. Não é você pegar na sua história, agora, na sua vida atual, uma coisa grandiosa que não existe. A pessoa tem dificuldade de falar em público, e aí ela vai trocar o pensamento, eu sou capaz, porque eu posso, eu já falei para 10 mil pessoas. Não existe. É verdade? Não é verdade. Então vamos pegar o que é verdade. Vamos começar pequenininho, né? Degrau por degrau, e pegar aquilo que é verdade. Então como é que eu vou trocar o pensamento? Eu vou procurar na minha vida quais são as evidências concretas e verdadeiras que provam que eu sou capaz de fazer aquilo, certo? Fernanda, não existe evidência nenhuma. Primeiro que é muito difícil de não existir evidência nenhuma, tá? Então você vai procurar mais, você vai buscar mais criatividade para olhar na sua história, pedir ajuda de outras pessoas para identificarem na tua história aí, nos teus dias atuais, né, como você age, de que forma você está agindo, sendo capaz de realizar as coisas, certo? Então você vai procurar isso, você vai procurar quais são as evidências que provam que essa crença ela não é funcional, que essa crença ela não está ajudando, que na verdade essa crença ela está te atrapalhando, que na verdade essa crença ela é disfuncional, ela é errada, ela é mentirosa. Eu gosto de dizer que é mentirosa, eu gosto de dizer que o pensamento ele vem, ele joga uma bombinha lá no cérebro da gente, jogou a bombinha, fez o estrago e foi embora. Não pergunta nem pra que veio, nem nada. Vai embora, né? Mas aí, até que ponto nós estamos dando atenção, nós estamos colocando holoforte nesse pensamento. Esse pensamento é mentiroso, essa crença é mentirosa. Por quê? Porque nós somos capazes daquilo que nós queremos. Se você quer algo, você vai começar com atitudes, com ações, para de fato conseguir aquilo que você quer. Certo? Então não foi uma frase de lá de trás, não foi um pensamento de alguém que estava lá atrás com você que vai definir quem você é. Não foi, não vai ser isso. O que vai definir quem você é, quem você vai ser daqui pra frente é você. É o que você quer, é o tamanho do seu sonho, certo? Não deixe que o seu sonho ele seja pequeno, porque a sua crença de incapacidade ela é maior. Não deixe que isso aconteça. A sua crença, na verdade, ela pode ser uma crença de capacidade, ela pode ser uma crença de uma pessoa que pode. Mas como é que eu faço isso? Identifico o pensamento de onde é que ele está vindo, substituo o pensamento e vou partir para ação. Porque não tem como eu ficar sem agir, não tem como eu ficar cumprindo as mesmas coisas, evitando as mesmas situações, apenas dizendo, eu sou bom, eu sou capaz, eu sou bom, eu sou capaz, mas eu estou evitando aquilo que me causa medo. Eu estou deixando de cumprir atividades que eu quero cumprir porque eu acho que eu não sou capaz. Eu estou apenas falando que eu sou capaz, mas lá no fundo eu acho que eu não sou capaz. Então eu preciso falar e eu preciso agir. Porque à medida que eu vou agindo, que eu vou fazendo e eu vou tendo resultado com aquilo, o que é que vai acontecer? Eu vou diminuindo a valência, essa crença ela vai perdendo força, eu vou construindo novas crenças. Então a importância disso, a importância de você agir, de você partir para a ação agora, porque quando a gente diz assim, eu vou começar amanhã, o que é que
acontece quando eu digo que eu vou começar amanhã? Eu não começo, porque eu canso só de pensar. Eu fico pensando naquilo que eu vou começar, mas aí para começar eu tenho que ter mais energia, eu vou cansar e aí eu acabo não começando. Então tem que começar na hora que pensou, começa. Já coloca ali alguma ação, já escreve no papel, se compromete com aquilo. Não me sinto merecedora. Essa crença de merecimento também, né, Simone? Então trabalha essa crença de merecimento, Simone. Não é apenas dizer que você merece, sabe? Mas essa crença de merecimento acontece muito assim. As pessoas recebem um presente e não precisava. Não, gente, precisava sim. Se a pessoa quis te dar esse presente, então aceita o presente e diz obrigada. Não tem pra que dizer que não precisava. Não tem pra que dizer que aquele presente não foi... não é que não foi importante. Não tem pra que dizer que a pessoa não precisava ter tido trabalho em comprar um presente pra você. Mas por quê? Porque você não é especial? Mas você é especial. Então, se a pessoa comprou, se ela gastou um tempo, eu não vou dizer que perdeu um tempo, mas se ela gastou um tempo para comprar um presente para você, diz obrigado, aceita aquele presente com a mesma energia que você daria o presente também, certo? E também sobre essa crença de merecimento, Simone, acontece assim, a gente sai de casa, né? Pega uma roupa, coloca lá, se arruma, e aí a pessoa diz assim, nossa, que roupa bonita! Foi R$5. Acontece muito a gente dizer isso, né? Comprei na promoção. Eu tenho um amigo que ele recebeu, até falei pra ele que eu já tinha divulgado essa situação. Ele comprou um sapato e a pessoa disse, que sapato bonito, ele é falso. A pessoa não perguntou se é falso. A pessoa não perguntou se é falso. A pessoa elogiou. Então aceita o elogio. Obrigada. Obrigada, simplesmente, não precisa você dizer que foi na promoção, não, só aceita. Claro que se é aquela amiga, né, e depois você quer dar aquela dica pra amiga, a loja tá em promoção, enfim, você pode fazer isso. Mas muitas vezes a gente faz isso porque a gente não se sente merecedor. Muitas pessoas me pedem para que eu fale sobre ansiedade, em outro momento eu vou falar sobre ansiedade, mas assim, só uma ponte também sobre isso. Se você tem ansiedade, é porque existe sofrimento. Tá? Mas como assim, Fernanda, existe sofrimento? Gente, como eu falei lá no início, essas vozes, essas crenças, tudo isso, esses reflexos que estão neste álbum da gente, eles vão aparecendo, essas fotos vão sendo colocadas e a gente não percebe. Então a gente vai gerando sofrimento por cima de sofrimento, sofrimento por cima de sofrimento. A gente vai abafando as vozes, a gente vai abafando as crenças e aí o que é que acontece? Eu fico com transtorno de ansiedade, depressão, acontece muito, eu não consigo lidar com aquela situação do passado, então eu acabo tendo depressão. E quantas pessoas estão sofrendo com isso, não é? Eu vou trazer as perguntas que mandaram na minha lista de transmissão. Mas teve uma pergunta de uma pessoa que ela pediu para não se identificar, tá? Então eu vou usar outro nome para ficar mais tranquila de falar. A pergunta, vou usar Maria, tá certo? O nome da pessoa vai ser Maria. Sempre tenho medo que meu filho fique doente. Isso me deixa muito ansiosa. A pessoa ela fica com esse medo recorrente de que o filho adoeça, esse medo de que o filho adoeça e acaba ficando muito ansiosa com isso. Então, gente, como eu estava falando, as evidências, aí entram as evidências de novo. Tem algum indício que seu filho vai ter uma doença grave? Tem algum indício de que o seu filho ele está tendo alguma doença? Não tem. Então, assim, a gente precisa saber também que as coisas elas acontecem. A gente não consegue lidar com tudo o tempo todo, a gente não consegue controlar tudo, certo? Então, se eu não consigo controlar tudo, eu preciso relaxar também. Eu preciso deixar que as coisas aconteçam. Eu não vou conseguir controlar a humanidade, o universo. Eu não vou conseguir controlar tudo que acontece comigo. Eu vou conseguir controlar as minhas ações, aquilo que eu decido fazer, mas eu não consigo controlar aquilo que não depende de mim. Então, claro que assim, eu não vou deixar o meu filho se expor de alguma forma que ele vá adoecer. Mas em alguns momentos ele vai adoecer. Porque nós adoecemos, porque na infância eu adoecia, na adolescência eu adoeci, agora na fase adulta eu adoeci, todo mundo adoece. Então relaxa, porque em alguns momentos de fato você não vai poder controlar tudo, certo? Então relaxa, medita, relaxa,
e entrega e entende mesmo isso, que não dá para controlar tudo, certo? Então, em alguns momentos a gente vai precisar simplesmente viver as situações. E se ele adoecer, você vai trabalhar de forma que você consiga contornar aquela situação. Ok, outra pergunta. Quero crescer na empresa, mas sempre acho que tem alguém melhor que eu para promoção. Quero crescer... Foi o Rodrigo que mandou essa pergunta. Quero crescer na empresa, mas sempre acho que tem alguém melhor que eu para aquela promoção. Então eu falei isso também lá no início, né? Eu fico sempre colocando o outro como melhor, eu fico sempre dizendo que o outro vai conseguir, que o outro é melhor naquelas funções, que eu não sou tão bom, que eu vim de uma família pobre, que eu vim de uma família humilde, que eu não recebi uma educação no colégio particular, enfim. Então eu fico sempre colocando que o outro é melhor, então de fato o outro vai ser melhor, porque eu vou me comportar como pior. E não é uma questão de competição, certo? Não é uma questão de competição, mas é uma questão de quanto você acredita em você. Quanto você acredita naquilo que você faz, naquilo que você é. Como está a sua autoconfiança? Se eu perguntar agora aí, quem quiser pode responder, de 0 a 10, como é que está a sua autoconfiança? Se você puder medir hoje aí de 0 a 10, enquanto 0, sua autoconfiança está lá embaixo, você não está conseguindo fazer as coisas porque você não se acha capaz, e 10, 100%, autoconfiança aí, ó, firme lá em cima. Então, de 0 a 10, como é que tá a sua autoconfiança? E essa preocupação afeta a saúde dela, isso mesmo, essa preocupação afeta mesmo. Aí acaba que ela não consegue cuidar do filho, porque a saúde dela tá afetada, como a própria Dani falou, né? A outra pergunta foi: as pessoas dizem que sou bom no que faço, mas é difícil de acreditar que isso é verdade, porque isso acontece comigo. O Fábio mandou. Como eu estava falando da questão dos reflexos, a gente vai deixando que essa crença, que essas vozes, elas sejam mais fortes. E a gente acaba eliminando, não prestando atenção, não querendo saber daquele feedback positivo que nós recebemos. Então, acontecem evidências, sim, de que eu sou bom, de que eu sou capaz, de que eu posso realizar aquilo, mas eu não acredito nisso. Não é que eu prefiro, eu acabo eliminando qualquer evidência que eu sou capaz, porque eu preciso provar que aquela crença de que eu não sou capaz é verdadeira. Então eu acabo eliminando qualquer prova, qualquer evidência de que eu sou bom, para provar que a crença de incapacidade ela é muito mais forte, ela é muito mais verdadeira.